Carne mais barata do mercado é carne negra. No século XVII, a alternativa era a escravidão negra, vindo da África, pois Portugal já escravizava negros africanos desde o século XV em plantações no sul de Portugal e em ilhas do Oceano Atlântico que produziam açúcar. Os escravos africanos que vieram para o Brasil são das regiões de Guiné, Costa da Mina, Angola, Madagascar e Moçambique. A carne mais barata do mercado é a carne negra. Os escravos estavam presentes em quase toda a colônia, ou seja, nas plantações, serviços domésticos, construção de casas e estradas, açougues, comércio ambulante, lojas, criação de gado, oficinas de sapateiros, ferreiros, carpinteiros e outras atividades. E para debaixo do plástico que vai de graça do subemprego. Os negros vinham para o Brasil através dos navios negreiros. Os cativos eram amontoados uns sobre os outros num porão quente e úmido sem sol. A comida era uma mistura de farinha, água e carne seca. Muitos morriam durante a viagem. Os traficantes de escravos ficavam ricos e muitos se tornavam latifundiários. E alguns agiam até mesmo como banqueiros, principalmente nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro. Para domar os escravos, era usado de violência física, como o tronco, onde o escravo ficava amarrado nele, de costas e nu. Com um bacalhau, um chicote de 5 pontos de couro, o feitor surrava as costas até a carne rasgar. Sobre a carne viva passava sal, pimenta e urina, o que levava à inflamação. Além disso, havia outros castigos como cortar o nariz, orelhas, órgãos sexuais, vazar os olhos, limar os dentes até a raiz e muitos outros. Só não cortavam os dedos por causa do trabalho. Esses castigos pesados eram só em escravos desobedientes, para servir de exemplo, pois os escravos eram caros para matá-los ou castigá-los assim. Houve muita crueldade até com escravas. Haviam os forros, que eram escravos que conseguiam liberdade condicional, e até o escravo de ganho, que poderia trabalhar no comércio ou em serviços gerais, ganhando uma quantia de dinheiro. Mas isso dependia do comportamento e do senhor. A igreja apoiou a escravidão porque achava que assim os negros africanos poderiam seguir a fé cristã, além do que a cultura religiosa africana era encarada como pagã. Além disso, o trabalho escravo trazia lucros às metrópoles, e a igreja sempre ganhava alguma coisa com isso, como notamos na exploração do ouro brasileiro. Os negros resistiram a tudo isso. Chegavam a entrar em conflito com os colonos. Muitos fugiam para os quilombos, que eram aldeias que ficavam nas florestas, onde os negros viviam suas culturas sem a opressão do branco. O quilombo de Palmares, cujo líder era Zumbi, foi o mais famoso, pois entrou em conflito com colonos que tiveram dificuldade de vencer. Zumbi se tornou o símbolo da resistência negra no Brasil. O motivo da escravidão foi estritamente econômico, mão de obra acessível. O Brasil foi o último país da América a acabar com a escravidão. A abolição no Brasil foi um processo. Em 1815, o tráfico de escravos foi proibido no norte da linha do Equador. Em 1831, uma lei proibiu o tráfico de escravos, mas ela não era cumprida. Em 1845, os ingleses aprovaram a Lei Bill Aberdeen, que autorizava navios ingleses a atacarem navios negreiros. Já em 1850, o próprio parlamento brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, encerrando o tráfico negreiro da África para o Brasil. Aqui sim surge o tráfico interprovincial, no qual fazendeiros do Nordeste vendiam escravos para trabalhar na cafeicultura de São Paulo e Minas Gerais. A falta de escravos levou à opção de trazer imigrantes europeus. Em 1871, surge a Lei Rio Branco, ou a chamada Lei do Ventre Livre, no qual o escravo nascido ficava com seu senhor até 8 anos de idade e depois seria liberto. Mas o senhor receberia indenização de 600 contos de réis do governo. Em 1885, surge a Lei dos Sexagenários, que determinava o fim das chibatadas e a libertação dos escravos aos 65 anos de idade. O problema é que um escravo não chegava nem perto dessa idade, morria antes. E o futuro nas mãos do
batucando com fé e destino. A abolição dos escravos no Brasil não se deu por bondade de ninguém. A Inglaterra pressionava o país para libertá-los porque estava interessada no mercado brasileiro, e um país de escravos não tem quem compre seus produtos industrializados. Tal pressão foi intensa, e quando Dom Pedro II viajou, em motivo de saúde, sua filha Isabel ocupou o trono e assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888, abolindo completamente a escravidão, com um detalhe: sem indenização. Os escravos ficaram marginalizados, porque não criaram leis nem políticas públicas de apoio ao negro, agora livre. Foram morar nas favelas e morros, sem educação, moradia digna, direitos básicos de sobrevivência e trabalho. Houve sim parlamentares como Joaquim Nabuco, que propuseram leis de apoio ao negro, mas logicamente foram rejeitadas. Seus tambores nunca se calaram, seus tambores nunca se calaram. A Inglaterra é a força heterônoma que pressiona o Brasil para acabar com a escravidão no século XIX. E isso é por três motivos básicos. O primeiro é que a Inglaterra já era um país industrializado e desejava vender seus produtos no Brasil, ou seja, mercado consumidor. Segundo motivo, a Inglaterra produzia açúcar nas suas colônias americanas com mão de obra livre e o Brasil com mão de obra escrava. E isso fazia o produto brasileiro mais barato. E o terceiro motivo é que a Inglaterra tinha intenções de explorar a África e necessitava de mão de obra naquele continente. São 120 anos de abolição não concluída e a igualdade racial no Brasil ainda não é uma realidade. E a gente pode ver isso dentro dos espaços públicos, das universidades públicas, onde não há inclusão do negro. E grande parcela dos indígenas também são marginalizados na nossa sociedade.